Deus abençoe a todos, Jesus nos ilumine. O objetivo desse material de apoio é estar explorando um pouco, algumas citações são feitas no livro, nos domínios da mediunidade, sobre equipamentos e fatos científicos da época, né, mas que até hoje são bem atuais, né. Então, basicamente é isso e peço a Jesus que ilumine nesse propósito. Assim seja, graças a Deus. No livro é apresentado para o André e para o Hilário um equipamento que é chamado de psicoscópio. Então, é um equipamento extremamente sofisticado que só existe no plano espiritual, mas é feita uma analogia para tentar explicar entre ele e um outro equipamento que é o espectroscópio, que na época já era bem utilizado e nós utilizamos até hoje. Então esse é o primeiro objetivo do material, é tentar simplificar essa analogia. Para que a gente entenda o espectroscópio, a gente precisa só repassar rapidinho algumas características que os elementos químicos têm, né? Por exemplo, através da luz que eles refletem e que eles absorvem, né? Nós temos, por exemplo, se nós pegarmos aqui esse fogo amarelo, ele é proveniente do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, quando ele é queimado. Já esse amigo aqui ao lado, o verde, ele também é um sal chamado cloreto de cobre, né? E a característica dele quando você queima é que ele é totalmente verde, né? Totalmente não, praticamente verde, é uma característica do cobre. Então, dependendo do sal que você queime, existem inúmeros sais, né? Você vai ter uma cor diferenciada, né? Que é ligada ao elemento químico que está ali. Isso aí fica mais fácil da gente ver, principalmente no final do ano, naquele espetáculo, né, dos fogos que todos nós tanto gostamos. Basicamente a pólvora explode e fornece ao sal, né, energia suficiente para ele queimar e dependendo do material que foi colocado, ele vai ter determinada cor. Esse é o princípio ali dos fogos de artifício que todos nós conhecemos tão bem. Bem, então nós temos essa característica dos elementos, né? Cada um com a sua cor característica lá, que ele reflete, ele recebe. O espectroscópio é um equipamento que ele se baseia num fenômeno que todos nós já vimos, né? Ou através do arco-íris, ou então num prisma, num CD, onde a luz branca bate, e na verdade, né, o nosso amigo Newton nos fez saber que a luz branca é composta de inúmeras cores, né? Então, para os idos de 1800 e pouco, os nossos irmãos cientistas criaram um equipamento, né, bastante interessante, onde eles colocavam aqui alguma coisa para queimar, né, como nós vimos antes. Aí ele tinha aqui quase que uma espécie de um binóculozinho, né. Aqui está o prisma, então a luz vinha, passava pelo prisma, entrava nesse outro aqui, e aqui atrás ele tinha um anteparo, né? Algo preto, para que ele pudesse ver o resultado dessa luz passando pelo prisma. E no caso do nosso cloreto de sódio, que a gente viu que era amarelo, quando eles faziam tudo isso, ele ficava assim. Tá vendo? Então, são várias cores, e o grosso, realmente, a maior intensidade está nessa primeira parte aqui. Né? Para ajudar, eles também montam gráficos como esse. Aí você vê que realmente a maior intensidade da luz está nas frequências do amarelo, do laranja e do vermelho. Então, como é citado no livro, o espectroscópio é um equipamento utilizado para que a gente possa verificar do que é feito os outros astros, né? Um pouco antes daquele experimento que a gente viu, um cientista alemão pegou o telescópio dele, né? E aqui na parte de trás ele encaixou um espectroscópio e ele queria entender estrelas e outras coisas. Bem, a estrela mais próxima, que foi a que realmente ele analisou, é o nosso e fantástico Sol, né? E quando ele apontou o telescópio para o Sol e a luz passou pelo prisma e bateu ali atrás, ele obteve essa coisa aqui embaixo, né? As cores do arco-íris, mas além delas, né? Você vai ver que tem umas partes pretas aqui, né? Bem, tudo isso a gente não vai entrar em detalhe, mas isso aí gerou dúvida por muito tempo e na verdade isso aí foi uma semente que junto a outras acabou ajudando a criação da física quântica lá na frente.
a analogia que nós podemos fazer entre os dois equipamentos, né, ela poderia ser feita da seguinte forma. Então, ao invés de um elemento químico, nós teríamos uma pessoa, né, e o equipamento, o psicoscópio, seria colocado próximo dessa pessoa, e essa pessoa que está emitindo determinada energia numa determinada frequência que não é visível para nós, né? Essa energia passaria pelo psicoscópio e, assim como é feito pelo espectroscópio, ele nos daria uma assinatura, né? Obviamente essa assinatura aqui é a que a gente já viu, que são dos elementos, mas seria algo similar. Foi essa analogia feita então por algum tipo de informação que nós não temos, né? Não conhecemos, eles não conseguiram passar devido às nossas limitações, né? Mas a ideia básica é essa. Então é uma assinatura onde você vai poder ver se a pessoa está com raiva, se ela está amando, se ela já é uma pessoa evoluída, né? E seria um equipamento que ajudaria muito, como ele cita, né, em tratamentos psicológicos. Então nós vamos aqui para a última analogia que é feita no livro, né, onde ele faz uma comparação de alguns fenômenos físicos e equipamentos com a nossa labuta, com o nosso trabalho de aperfeiçoamento. Então ele diz que os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se que atualmente na Terra que 1 grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos, e que um ciclotron, trabalhando com projetis atômicos acelerados a milhões de electrovolts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento altera-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Nós vamos falar então sobre a primeira analogia que ele faz, né, que é alguma coisa muito lenta na natureza, né? Então ele citou o rádio, né? Nós temos aqui um elemento radioativo, né, que ele é extremamente instável e ele libera uma quantidade gigante de energia, né? Pode liberar partículas, e nesse caso específico do rádio, né, ele cita no livro que esse elemento leva 16 séculos para perder metade de sua massa. No livro ele fala que 1 grama, né, para meio grama, ele leva esses 16 séculos. É algo muito vagaroso e é feita uma analogia com os séculos que nós levamos para a nossa mudança, né? E aí finalmente, né, ele fala do ciclotron, que parece um bicho do outro mundo, né? Ele é conhecido como acelerador de partículas, né? A não ser que tenha alguém muito novinho no nosso grupo, todo mundo já teve um acelerador de partículas em casa. Na verdade, é a nossa TV de vidro. Ela é um acelerador de partículas, né? Basicamente é assim, a partícula que ela acelera são os elétrons, né, que ficava aqui atrás do tubo. Ao invés dos milhões e milhões de electrovolts, a gente trabalhava com algo em torno de 30 a 40 mil volts aqui na frente. O elétron, quando ele vê isso aí na frente dele, sai que nem uma bala, bate nessa tela, que ela tinha fósforo. O fósforo, ao receber o choque, emite luz e nós vimos as imagens. Obviamente não é sobre esse equipamento que o Aulus está falando. Ele está falando sobre o ciclotron, que já existia na época, né? Eles eram formas arredondadas, e o que eles fazem? Eles colocam outro tipo de partícula aqui, e aí eles começam a acelerar essa coisa, e ela vai rodando para lá e para cá, e cada vez que ela der uma volta, ela acelera a velocidades incríveis, próximas à velocidade da luz, né? É uma coisa do outro mundo mesmo. Esse daqui que está no desenho é aquele lá da Europa, que ficou conhecido por dizerem que ele ia gerar a partícula de Deus e acabar com a Terra, mas nada disso aconteceu. Então, basicamente, é a mesma coisa, né? Aqui é a partícula que veio acelerada, que são prótons. Eles colocam o material que eles querem e quando ocorre impacto, esse material, essa partícula aqui, ela pode ser transmutada para outra. Ela vira uma outra coisa, é isso que ele está falando da transmutação, né? E libera energia e outras coisas aí.
E isso daqui ele fez a comparação, né, do ciclotron, sofrimento e mudança super rápida. Quer dizer, quando a gente demora demais, aí eles vêm com o ciclotron, que chama-se sofrimento no nosso mundo, né, e ele faz a gente mudar na marra. Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero ter podido colaborar de alguma forma, esclarecido e não confundido, né? E que Deus abençoe a todos e que assim seja, graças a Deus.